Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Bem-vindo mais uma vez na nossa aula de língua árabe. Hoje, nessa aula, nós vamos aprender o artigo definido, uma parte muito importante na gramática árabe. Na aula passada, nós aprendemos as letras lunares e as letras solares. E hoje, daqui à frente, nós vamos ver qual é a ligação do artigo definido para essa categoria das letras lunares e letras solares. Na língua portuguesa, nós sabemos que temos vários artigos definidos. Por exemplo, para masculino, temos o. Para feminino, temos a. E também depois, para plural, os homens, as mulheres. Então, tem vários artigos definidos. Mas na língua árabe, nós só temos um artigo definido, que é al. Al. A e L. Assim, né? O lam completo. Al. Então, esse serve tanto para masculino quanto para feminino, singular ou plural. Tanto como aqui representa os, as ou o ou a. Então, para homens, para mulheres, para masculino, feminino, singular, plural, sempre fica o mesmo, al. Alif e lam, ou seja, a e l. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo qualquer aqui. Vamos ver aqui muallim, por exemplo. Muallim quer dizer professor. Muallim, professor. Vamos colocar aqui al. Al-muallimu. Al-muallimu. Seria assim, al-muallimu. O outro exemplo aqui, por exemplo, temos aqui kitabu. Kitabu quer dizer livro. Kitabu, livro. E se colocar aqui al, seria al-kitabu, o livro. O professor, al-muallimu, o livro. Al-kitabu. E tanto como eu falei, para feminino também é a mesma coisa. Vamos ver professora. Muallimatu. Muallimatu. Aqui vamos colocar al. Muallimatu quer dizer professora. Al-muallimatu, a professora. Al-muallimatu, a professora. Esse é o exemplo simples para o artigo definido. Mas aqui tem uma exceção. Para a escrita do artigo definido, al, ou seja, a e l, alif e lam, sempre é assim. Sempre vai ser a e L. Essa parte aqui. A e L. Mas quando é o caso de pronúncia, quando nós pronunciamos, aí nós temos duas diferentes formas de pronunciar. Uma forma é al-muallimu. Al-muallimu, muito simples, né? Em que tanto A quanto L é lida, né? Essas duas letras são lidas. Al-muallimu. E a outra forma, por exemplo, nós vamos ver aqui salamu. Salamu. Aqui vamos... Salam quer dizer paz. Assalamu. Aqui foi colocado al, né? Mas nós não vamos ler lam. Nesse caso, nós lemos lam. Mas a outra forma, a outra categoria, em que o lam do artigo definido fica assimilado com a primeira letra da palavra. Por exemplo, aqui, a palavra é salam e tem al. Al quer dizer o artigo definido, salam, a paz, né? Al-salamu. Mas nós não vamos ler esse lam. Esse lam vai desaparecer. E o força vai ficar aqui. Aqui, esse lam vai similar com o sin. Então, quer dizer, vai juntar
a letra sin vai ter um reforço, um ênfase. E qual é o diacrítico de ênfase na língua árabe? É a shadda, né? Tashdid. Então vamos colocar aqui shadda, que é um W pequeno, né? Então colocamos W para dar um ênfase na primeira letra da palavra em que foi usado o artigo definido. Então o lam vai desaparecer, vai assimilar com a sin, com a primeira letra que for, né, na palavra. Então vamos dizer assalamu, assalamu, vai ser assalamu. O som vai parar aqui por um tempo, depois vai continuar. Assalamu. Então, uma forma é essa, que é muito simples, al-muallimu, em que o lam não é assimilado, é lido, mas a outra forma em que lam é assimilada e não é lida. Esse lam aqui não é lida. E quando o lam não é lida, o que é feito? Vamos dar um ênfase na primeira letra. Em vez de ler lam, é óbvio que essa força tem que ser usada para qualquer lugar, né? Então, a força de lam vai se transferir para sin. Vamos dizer assalamu. O som de lam vai desaparecer no meio, não vamos pronunciar. Nesse caso, nós não precisamos, por quê? Porque lam é lida. Então, agora a pergunta é essa. Seguinte, como é que nós vamos saber se nós vamos assimilar o lam, o artigo definido, ou não? Né? Nós temos dois casos, tudo bem. Alif lam é lida. Eu apaguei aqui, fiz aqui linhas, só para mostrar que não podemos ler, não tem som. Mas a escrita vai ser sempre assim, o lam vai estar presente. Então, escrita tudo bem, é igual. Mas como é que nós vamos saber? É óbvio que não tem diferença. A distinção não é por causa de masculino, gênero masculino, feminino ou plural, singular, né? Então, como é que nós vamos saber se vai assimilar o artigo definido ou não? Para isso, agora vamos voltar para a categoria ou a divisão das letras lunares e as letras solares. Nós aprendemos que na categoria, na língua árabe, nós temos duas categorias do alfabeto, né? O primeiro é letras solares, né? Que são letras shamsi, haruf shamsi, que são letras solares, e a outra categoria é letras lunares, que são haruf qamari. Haruf qamari. Para mais simples, qamar quer dizer lua, né? Por isso, letras lunares, né? Haruf qamari. Qamar quer dizer lua. Isso já expliquei na aula passada. E shams quer dizer sol. Shams, sol. Então, haruf shamsi, letras solares, e haruf qamri, letras lunares. O que tem a ver isso com o artigo definido? Então, para nós sabermos quando o artigo definido vai assimilar e quando não vai assimilar, depende dessas duas categorias. Nós sabemos que tem 14 letras no haruf qamri e tem 14 letras no haruf shamsi. Então, se uma palavra que for usado, por exemplo, vamos pegar uma palavra qualquer, kitab. Kitab. Agora, nós temos que saber que essa palavra que está aqui escrito, começa com qual letra? Aqui nós temos a letra Kaf no início, né? Então, se a primeira letra de palavra for entre as letras lunares, então o artigo definido não vai assimilar. E se essa primeira letra de qualquer palavra em que nós precisamos de usar o artigo definido for entre as letras solares, então aqui nós vamos assimilar o artigo definido, o lam, a letra lam, né? Então, é simples assim.
para assistir o vídeo anterior, eu deixo aqui em cima o link e vocês podem assistir para ver a categoria dos solares e lunares. Mas para agora aqui, o artigo definido, vamos ver aqui. Por exemplo, esse CAF é entre as letras lunares. Então, vamos colocar aqui, Kitab. Kitabu. Aqui vamos colocar o al. E como eu falei, Haruf Kamri são aquelas haruf, aquelas letras que não assimilam. Então, não assimilar, por exemplo. Não assimilam. Essas letras não assimilam Haruf Kamri. Então, quer dizer que nós vamos ler lam. Nós vamos dizer al-kitabu. Muito simples. Al-kitabu. Ou, outro exemplo muito comum, por qual foi escolhido o próprio nome dessa divisão, é Qamar. Vamos colocar aqui Qamar. Qamar quer dizer lua. Qamaru. Qamaru, lua. Então, Qamaru, lua. Aqui vamos colocar al. Como Qaf é entre as letras lunares, então vai ser al-Qamaru. Al-Qamaru. Al-Qamaru, a lua. Al-Qamaru. Vamos ler esse artigo definido como foi lido aqui. Al-Qamaru. E nesse caso aqui, agora vamos ver Haruf Shamsi. Haruf Shamsi, então, é óbvio, é outra divisão em que nós assimilamos as letras. Assimilam. Essas letras assimilam. Por exemplo, vamos pegar um exemplo qualquer. Shams. Vamos ver, primeiro começamos com Shams. Shamsu. Shamsu, sol. E como a letra Shin, que está aqui no início da palavra é Shin, então nós vamos ver se Shin é entre as letras lunares e solares. E como Shin é óbvio entre as letras Shamsi, entre as letras solares, então vamos colocar aqui, esse lam agora aqui não vai ser lida. E nós vamos colocar um ênfase, um W aqui, um shadda aqui. Ash-shamsu. Aqui o lam não vai ser lida, vai assimilar. Esse lam aqui vai assimilar com shin. Então, ash-shamsu. Ou outro exemplo, por exemplo, sanatu. Sanatu quer dizer ano, época, sanatu. Vamos colocar aqui al. Mas como o sin também é entre as letras solares, então esse lam vai assimilar com essa letra solar, que é sin, essa aqui. E vamos colocar aqui shadda. Não esqueçam de colocar shadda. Quando é assimilar o lam, a única regra é que apagar lam e colocar ênfase na primeira letra da palavra. Bem simples. Aqui é muito simples. Aqui é al-qamaru, al-kitabu, al-muallimu, simples. Aqui vamos apagar o lam, na pronúncia, na escrita vai permanecer. Na pronúncia vamos assimilar lam com a primeira palavra. Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo muito comum, mais uma vez, salam, né? Que eu mostrei antes, paz, salamu. Quando dizemos a paz, é al, né? Mas como o sin é entre as letras solares, então o lam vai desaparecer. Vai assimilar e aqui vai ser ênfase. Assalamu. É por isso que nós dizemos assalamu alaikum. O outro exemplo, um atributo de Deus muito popular, muito comum, que é Ar-Rahman, misericordioso, clemente. Vamos escrevemos assim, Rahman, Rahman. E se colocar aqui al, vai ser aqui, al-Rahmanu. Mas como o Ra é entre as letras solares, então aqui nós vamos dizer, vamos colocar
Aqui não. Aqui vamos assimilar o lam. E aqui vamos colocar shadda, ênfase, né? Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu. Então são essas duas categorias que nós devemos lembrar. Para isso precisamos de fazer mais prática para lembrar quais são o haruf qamri, letras lunares e letras solares. Para quê? Para quando nós estamos usando o artigo definido, possamos distinguir se vamos assimilar o artigo definido, a letra L, com a própria palavra, a primeira letra da palavra, ou nós vamos ler exatamente inteiro, né? Al-Qamaru ou Ash-Shamsu. É por isso mesmo foi usado esse nome, como o Qaf é entre as letras que não assimilham, então foi dado esse nome para essas letras, Haruf Qamri, letras lunares. E como o Shin é entre as letras que assimilham, então foi dado o nome de Haruf Shamsi, letras solares. São essas letras que não assimilham. Então, letras solares que assimilham, na verdade, que assimilham, essa Shin assimilha. E Haruf Qamri são aquelas letras que não assimilham, fica separado. Al-Qamaru e Ash-Shamsu. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Vamos trazer mais aulas, mais matérias sobre a língua árabe. Fiquem ligados. Assalamu alaikum wa rahmatullah.